Boa noite. Estamos aqui de volta no programa Acendendo Você, quarta-feira, 19 horas e 1 minuto, dia 8 de junho de 2022. Estou aqui muito grato, muito feliz de estar com vocês novamente aqui para falar de um tema que foi escolhido para essa semana, e nós vamos conversar um pouco aqui sobre duas características que envolvem não vou dizer nem o caráter humano, mas envolve o ego, né? O ser humano, quando se deixa conduzir por essas duas características que eu vou falar já já com vocês aqui. Antes de iniciar, vou pedir mais uma vez, o pessoal que está chegando, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, dê o seu gostei, que isso vai contribuir para que mais pessoas possam assistir nosso conteúdo, acompanhar no nosso trabalho aqui e poder refletir, né? De repente, existe nos nossos dizeres aqui, no que nós falamos para vocês aqui, algum ponto importante, uma reflexão, transformação, a construção de uma consciência maior, né? De um autoconhecimento que é o mais importante. O mais importante é realmente nós nos encontrarmos na nossa existência, que este é o caminho. A verdadeira sabedoria está enquanto nós sabemos sobre nós mesmos. Saber sobre o mundo, a titulação acadêmica, os grandes conhecimentos têm um valor secundário perto da importância que tem em cada um de nós nos conhecermos, né, sobre o ponto de vista do que nós viemos fazer aqui, do que nós continuaremos a fazer, e da nossa existência eterna, porque tudo foi colocado dentro de compartimentos que nos dividiram na consciência, naquilo que nós enxergamos o mundo, e do que nós podemos efetivamente ter como sabedoria. Conhecendo a si mesmo, você conhecerá o outro, você conhecerá o mundo, você conhecerá o próprio universo. E isso é muito importante. Então, nossa missão, maior, mais do que nunca, não é dizer o que as pessoas devem fazer ou criar qualquer tipo de ideia doutrinária, impositiva, ou para criar crenças, e sim reflexões para esta construção, essa verdadeira construção. O tema de hoje que nós escolhemos é megalomania e narcisismo. O que isso afeta você? Inicialmente, eu quero falar um pouco da megalomania, vou separar um pouco esses dois assuntos para deixar o pessoal que vem nos acompanhando, né, esclarecido quanto ao que é efetivamente essa megalomania que eu coloquei no tema para vocês. O que é a megalomania? Mega vem de gigante, de grandeza. Megalomania, mania vem de algo patológico, que é habitual e repetitivo, a ponto de interferir na qualidade de vida das pessoas, no seu resultado social de forma negativa. Então, mania, todas as manias, elas têm um vínculo patológico na existência das pessoas, né? Então, a megalomania, o mega aqui não é uma grandeza, não é uma grandeza positiva, uma grandeza de uma expansão, de um crescimento. Nós temos que sim cuidar das nossas maiores grandezas, mas são outras grandezas que não é essa que eu vou falar um pouco aqui com vocês. Então, a personalidade, né, a forma de ser megalômano tem algo, né, quando se fala da patologia em relação a isso, que é o ser humano enquanto, né, ele foge da sua própria realidade, se não da própria verdade. Porque eu volto aqui no ponto que o raciocínio pelo qual eu sigo aqui nas nossas lives é sempre colocando a vocês a diferença entre verdade e realidade. Verdade, ela é absoluta e não é contestável, não dá para se contestar a verdade. E o que nós construímos? A realidade. A realidade, sim, é algo que pode ser construído por cada um de nós. E quanto mais essa realidade se aproxima da verdade, mais você tem a sabedoria, o equilíbrio, e por aí vai. Por isso que a realidade pode ser muito diferente da verdade,
e às vezes pode ser até algo que cega, algo negativo. E o megalômano tem algo de comprometedor consigo mesmo de uma maneira desmedida quanto à grandeza, né? Ele tem uma ideia muito grande de si e de tudo, né? Tudo para ele requer dimensões, muitas vezes, inatingíveis, inclusive no sentido até social. E aí, isso varre uma série de comportamentos em relação à personalidade, a forma que a pessoa age, como ela aborda os seus relacionamentos na sociedade e como também, que é muito importante, a forma de ela agir. O megalômano tem uma tendência ao ostracismo, ao catatonismo, porque a sua ideia de grandeza é tão grande que ele não atinge objetivos. Ele tem dificuldade de atingir seus objetivos, porque tudo para ele tem uma dimensão muito irreal. Então, por exemplo, ele quer empreender alguma coisa na vida, a ideia dele é que ele precisa de um capital gigantesco, uma coisa inatingível, inclusive não disponível. Ele acaba não realizando. Isso é um exemplo material, um exemplo de ação material, né? Então, acaba não acontecendo nenhuma iniciativa porque a ideia é irreal, é muito gigante, tanto do que quer se fazer e às vezes si mesmo. Outra questão que atinge a megalomania, né, ou a megalomania atinge quem faz uso dela ou se coloca dentro desse comportamento, é em relação aos seus próprios relacionamentos, né? Isso tem parte lá no narcisismo, mas eu vou já começar a falar sobre isso com vocês hoje aqui, né? Onde entra a megalomania, né? Também na questão intelectual. Muitos têm uma certa facilidade de receber conhecimento, assimilar conhecimento e guardar conhecimento. E por conta disso, eles se colocam muitas vezes numa posição superior às outras pessoas. E isso por si gera o quê? Que é muito comum algumas mentes que falam por aí comentar sobre isso, o isolamento social. De tal forma que recentemente eu vi aí uma exposição de um grande filósofo contemporâneo, digo grande porque realmente ele tem um trabalho interessante, um trabalho importante, mas ele falando sobre isolamento social do inteligente, daquele que é considerado inteligente, por que ele se isola e por aí vai. Agora, por que isso acontece invariavelmente sem a percepção consciente, muitas vezes, daquele que se vê ou é classificado socialmente como alguém com uma inteligência acima da média? Por vezes, não digo que é isso, né? Tem muita gente inteligente mas que tem uma atitude diferente disso, mas por vezes há o quê? O exercício de uma certa megalomania, ou seja, a mania de querer ser grande, de se achar grande e por aí superior à média das pessoas. E aí cria naturalmente um isolamento, porque quem detém uma inteligência acima do normal tem dificuldade sim, né, de conversar com o imbecil. Só que isso por si só não lhe faz melhor, não lhe faz melhor. Né? Então, o que ele faz melhor? Né? A tolerância, né? A compaixão, a percepção do porquê que uma parte ainda é tão imbecil, por que uma parte ainda é tão limitada. Isso não tem só uma via, né? Não tem só a via da recusa ao conhecimento, ou à busca dele. Pode ter outras razões, mas isso não faz com que aquele que tem mais acesso, ou foi mais iluminado, ou tem mais bagagem, possa se colocar superior, né? Porque isso começa daí o isolamento social, né? A inteligência acima da média, ela tem que usar o quê? Juntamente com a sua inteligência intelectual, algo que é importantíssimo nesse contexto, quando a gente fala desses dois itens que eu estou conversando com vocês, megalomania e narcisismo, inteligência emocional. Então, o inteligente de verdade, ele não fica no mundo isolado, né? Ele não precisa se isolar, desde que ele utilize a inteligência emocional. Aonde você encontra os resultados de uma inteligência emocional? É quando você encontra aquela mente mais limitada, mais estreita nos assuntos que você domina, e você também não domina 100% de tudo. Você pode ser um físico teórico, você pode ser um filósofo, pode ser um professor
de uma cadeira importante, acadêmica, mas é aquilo também, você não domina exatamente tudo. E existe a mente que é a mente simplória, aquela que realmente não tem grandes letras, grandes sabedorias, ou até podia ter, mas não tem porque, né, rejeitou isso, negou isso. Entretanto, a lida com esse tipo de relação faz o quê? A necessidade de a inteligência intelectual ser revestida da inteligência emocional. Aí sim você pode sair do campo dessa tal megalomania intelectual, essa vaidade, né, de ser ou inteligente ou capacitado, versus aquele que tem capacidade de se relacionar socialmente. Porque os QIs gigantescos, geralmente eles se isolam sim, por várias razões, mas o acúmulo, a capacidade de articular inteligência de forma rápida, né, que dá a determinadas personalidades do mundo, QIs elevados, considerados em destaque no campo da inteligência, muitas vezes se distanciam muito da inteligência emocional. A pessoa se relaciona muito no campo do conhecimento, mas pouco no campo social, quase nada. Às vezes se tornam até pessoas difíceis de relacionamento, porque revestem-se em si desse caminho de desvalor que é justamente a ideia de uma grandeza, né, fora da realidade de si mesmo, e por aí vai. Dando, vamos dizer, a mão a isso, ou dando o braço a isso, nós temos o narcisismo. Né? O narcisismo é um desdobramento da própria megalomania. E ambos são destruidores de relações sociais, eles machucam as pessoas, eles destroem relacionamentos, né? E o homem, enquanto ser masculino, ele é levado muitas vezes não só a uma ideia de megalomania, porque a megalomania tem uma ideia muito do campo da competitividade, mas também do narcisismo. E a personalidade narcísica, o narcisista, ele tende a fazer o quê? Ele bate e assopra. O que significa isso? Ele é agressivo, ele vamos dizer assim, sectário, entende que ele tem mais capacidades, e isso tudo é falso, porque isso tudo acaba destruindo as relações humanas. Um homem narcísico, o que ele faz? Ele muitas vezes não reconhece o valor da companheira, principalmente se ele é o provedor, se ele provê a casa. O que ele acaba fazendo? Ele se acha superior porque é ele que vai ganhar, ele que sai, ele que enfrenta, ele que passa por todos os perrengues, né, da vida profissional aí por fora, os desafios, os sapos engolidos, enquanto que muitas vezes a companheira lhe dá apoio para que ele possa efetivamente fazer isso, para que ele possa construir uma vida. E ele, com um temperamento narcísico, acaba se colocando numa posição de superioridade e rebaixando esses valores gigantescos que tem nessa comunhão de coisas quando a gente fala no ambiente familiar. Digo do homem enquanto ser masculino, acontece também com algumas mulheres. Entretanto, como a mulher, independentemente do cumprimento de papéis, que hoje a sociedade já retirou muito isso da realidade da vida das pessoas, mas ainda existe, sim, né, no espírito feminino, no espírito da mulher, o sentido do cuidar, o sentido do olhar, o sentido do manter e tudo mais, e muitas vezes a gente tem ainda, né, relações entre pessoas em que um lado é o provedor e o outro lado cuida, dá apoio para que isso possa acontecer. Nesse sentido, pode haver sim esse sentimento, esse exercício de uma automegalomania misturado com esse narcisismo. Isso, por si só, né, desconstrói, quando isso é levado a termo, desconstrói boas relações. Porque o homem, quando não percebe-se narcisista, ele vai acabar ofendendo, ele vai acabar se colocando superior e até, né, criando sentimentos de muita tristeza e dor. Por quê? Porque ele é o que ele é graças ao apoio que ele tem. Né? Então, nesse contexto, né, eu trago para vocês essa relação, porque em maior ou menor grau, todos nós temos um ponto megalômano ou narciso, né, em maior ou menor grau. Claro que a nossa capacidade, aí sim, de usar a inteligência emocional, nos coloca
né, em outros caminhos, nos coloca em outros comportamentos, nós, nos reconhecendo assim, podemos lidar muito, muito nas boas relações que nós temos na vida. Inclusive dentro do ambiente familiar. Quantas pessoas não se veem, ou, não digo odiar, é uma palavra muito forte, mas não bem vistas dentro do ambiente familiar, ou não veem o ambiente familiar de forma positiva, justamente por essas ideias narcísicas, essas ideias, né, vamos dizer assim, megalômanas, né? Então quer se apresentar no grupo, na família, como alguém superior, e isso tem muito a ver com competitividade, quem tem o carro mais bonito, né, quem chega chegando nas festas de família, e por aí vai, tudo isso é só veneno que desconstrói as nossas boas relações, né? As boas relações, as relações de consciência, dessa autoconstrução que eu falo toda quarta-feira aqui com vocês, é uma relação de uma grandeza interna, não de uma grandeza exterior ou de uma grandeza imaginária, de algo que as pessoas veem dentro de si, né, algo irreal. Porque a verdadeira grandeza é essa construção interna, né, é o amar, se não incondicionalmente ainda, é pelo menos o exercício do amor. Então, quando nós entramos nas nossas relações sociais e tudo mais, é muito importante esse desprendimento do nosso ego, né? Esse desprendimento narcísico que a gente muitas vezes tem. E o narcisismo funciona muito nas relações sociais, né? As pessoas chegam, se abraçam, se beijam, assim que uma afasta da outra nos grupinhos lá da festinha, de família e tudo mais, os comentários vêm. Que é o bate e assopra, né? Então vem lá, cumprimenta, tal, quando vira as costas, né, tem uma dúzia de coisas para dizer ou para desdizer, e as coisas não caminham bem assim. Agora, isso acontece por quê? Porque, como eu já disse, né, de uma forma ou de outra, nós temos uma tendência a fazer isso. Alguns têm naturalmente isso já com muita dimensão, e é o ponto importante de uma reflexão pessoal para que cada um de nós possa trabalhar isso e se perceber. A felicidade nisso está em não chegar a uma conclusão ou um reconhecimento de que você não faz isso, mas e sim que você é capaz de cometer esse tipo de comportamento, mas você, ao perceber, pode se conduzir de uma outra forma. E nesse processo é aonde há, de fato, a ascensão consciencial, o crescimento que nós desejamos, digo nós enquanto indivíduos que buscam essa ascensão, esse crescimento de consciência. E o evitar disso evita uma centena de sentimentos negativos, porque, obviamente, num ambiente onde há, né, um sentimento relacionado a uma pseudo-superioridade de alguns, obviamente que os resultados não são positivos, né? Existem maldizer, existem comentários, existem coisas ditas paralelamente, e por aí vai. Então, o sentido da igualdade, da humildade, é muito importante para lidar justamente com isso. E eu volto no ponto onde o ser masculino ele é acometido muito mais do narcisismo nesse sentido, perigoso e venenoso, por conta da sua posição social, até mesmo na sua posição de competir socialmente, porque o homem enquanto masculino, como eu volto no ponto, né, não enquanto humanidade, mas enquanto ser masculino, ele é ensinado logo cedo a competir, né? E nisso cria-se sim os ambientes narcísicos, o narcisismo, seja por os objetos sociais, econômicos, né? A materialidade, quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa, quem tem o melhor trabalho, quem realiza mais e tudo isso, né? Num campo de uma falsidade enorme, né? Falsidade enquanto eu digo no desenvolvimento do ser humano e naquilo que ele se presta socialmente. Porque quando você retira do ambiente o narcisismo, a megalomania, você tem um ambiente do quê? Né? Você tende ao quê? A haver uma pureza de alma, né? Você tem um refinar que nas relações humanas é o que importa. É a importância do amar, né? Ainda que não incondicionalmente, mas do amar, né? Então, num encontro social, é muito mais suave, muito mais bonito, a gente sai muito mais energizado,
crescido, expandido, quando você ama, né? Então, você vai ir para uma reunião social sem precisar competir com ninguém, sem começar a se mostrar como melhor do que ninguém, sem chegar chegando, né? Como a gente muitas vezes vê ou pensa em fazer, porque é claro, né? Não é incomum que cada um de nós tenha um ego, que tenha seus orgulhos, que tenha suas vaidades. Mas saber lidar com isso é a grande chave. É aquela inteligência especial que eu falei no começo, que alguns têm, detêm uma inteligência bastante elevada, e se coloca num estado, né, diferenciado, então se diferencia pela consciência também. Mas no melhor dos sentidos, não para se colocar como melhor ou maior, mas e sim como mais preparado para si mesmo. E não é preparado para a sociedade, não é preparado para ninguém que não seja a nossa própria existência. Porque a nossa existência grandiosa, no sentido de alma, espírito, né, e consciência, é um resultado de um mundo positivo, de um planeta grande, né, um planeta rico, no sentido das melhores energias. E é esse o nosso trabalho, não é outro. Né? O nosso trabalho não está aqui nada para transformar esse mundo em riquezas materiais ou coisa e tal. Isso pode ser a consequência, né, de uma consciência elevada, de resultados positivos da vida, sim. Nós ainda vamos construir muito, muito nesse mundo, muito melhor do que hoje, muito mais bonito, muito mais realmente, né, verdadeiras realizações, sejam materiais ou espirituais. Mas esse trabalho precisa, né, ter o seu início, a sua continuidade. Tantos de nós aqui, eu tenho certeza, muitos que nos assistem já fazem isso, já trabalham nesse processo. Mas é muito importante, né, trazer que isso faz parte de todos nós, e todos nós vivenciamos essas disputas, né, entre o nosso ego e o nosso querer de verdade. E eu trago esses dois temas aqui que são relevantes, principalmente num relacionamento sadio. Um casal, né, especialmente o homem, quando entende esse processo narcísico que ele tende a ter, né, em razão da posição social que exigem, até mesmo para que invariavelmente, né, ele não precise provar para todo mundo o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode realizar, ao menos perceba dentro do seu ambiente o quanto ele precisa dos demais, né? Ele precisa da companheira, ele precisa da família, ele precisa do meio que faz ele ser forte e que ele se fortalece. Então, esse é o meio em que a gente consegue, enquanto homens, diluir esse tal narcisismo e, em outro aspecto também, a megalomania. Porque a megalomania, né, falando não só de pessoas, ela pode também te levar para caminhos, né, de uma destruição, não só social, mas econômica. Né? A pessoa pode adquirir, né, algo com valor X, mas aquele valor X não é suficiente, então ela pega o X da entrada num Y caríssimo para, né, se transformar em algo diferenciado, né, se expor na sociedade como alguém que ela entende ser mais importante pelo que tem e não pelo que é, e aí, às vezes, o resultado é desastroso, né? Porque aquela grandeza que ela criou, que ela foi só uma ilusão, né? O resultado pode ser desastroso, ela pode não conseguir cumprir os seus compromissos, sua responsabilidade e tudo mais, vem as consequências em cima disso. Então, vejam só, quando se fala, né, megalomania, está se falando de uma patologia, sim, né? De uma possível, em estados mais acentuados, né, uma possível até doença, né, da psique. Entretanto, nós temos também a possibilidade de ser acometidos, né, de repente, por uma atitude, né, e nisso, especialmente, essas atitudes narcísicas que eu falo para vocês. A mulher pode também viver e vive isso, sim, de certa forma, sim, também, até porque a mulher se relaciona na sociedade hoje de uma forma muito mais atuante, né, muito mais ampla. Então pode acontecer, sim, né, temperamentos narcísicos. Os pais narcisistas, o que eles fazem? Eles chantageiam os filhos, né? Eles condicionam a permanência dos filhos em casa de acordo com determinados comportamentos. Eles exigem determinados comportamentos sob o pena de os filhos terem que, né, ou tal expulsar de casa, né? Ou você entra nisso aqui ou naquilo ali, ou faz assim ou faz assado, ou você está fora.
O que é isso? É justamente o bate-a-sopra, né? Então, ou então fazem outro tipo de chantagem emocional. Infelizmente, isso é patológico, sim, e precisa ser visto com responsabilidade, com cuidado, né? Por quê? Porque as relações sadias são as relações justas, as relações amorosas. E onde há esse tipo de ação psíquica negativa, o amor fica bem fora, né, de um contexto, especialmente o contexto familiar, né? Bom, dentro de tudo que eu disse para vocês aqui, o ponto de reflexão é bastante importante, né? Volto sempre a colocar para vocês carinhosamente que aqui a gente não constrói crenças, nem doutrinas, nem nada que seja imposto ou impositivo. Nós trazemos para vocês uma mensagem de reflexão, né, de paz e de possibilidade de uma autoconstrução, de uma modificação de si mesmo, que é o nosso maior trabalho aqui, né? A nossa maior intenção é contribuir com isso para vocês. Então, estou aqui não exatamente nos meus minutos finais, eu tenho um tempinho ainda, mas hoje eu entendo que nós tivemos muito o que falar aqui, especificamente, eu vou deixar vocês refletindo sobre isso, né, levando essa mensagem para o coração e também para os sentimentos, lembrando todo mundo também que não esqueçam de refletir sobre a inteligência emocional. Ela é uma grande linha divisória entre o sucesso pessoal da sociedade, na família, nas nossas realizações e nos nossos atos, porque de fato, né, tanto o narcisismo quanto a megalomania pode levar as pessoas a um catatonismo, né, a um estado de paralisação das suas próprias realizações, em detrimento dessa fuga, criando uma realidade própria, bastante, né, inadequada para um crescimento, tanto crescimento até social, como também um crescimento pessoal no sentido da consciência. Então, sempre lembrem, pesquisem sobre inteligência emocional, como ela se opera, como você pode aproveitar ela, e se você for uma pessoa realmente diferenciada, que você tem uma capacidade bastante importante no sentido da inteligência, você acumula bastante informação, você tem bastante diplomação, você tem bastante conhecimento acadêmico, aproveite isso, não só para dividir com as pessoas, né, mas também para você entender que você tem espaço social, sim, não se isole, não leve isso como se você fosse um troféu pessoal seu, né, e você teria que viver sozinho em razão disso. E se isolar, muitas vezes tem, né, volto a repetir, não é uma afirmação que toda pessoa capacitada, muito inteligente, faz isso deliberadamente, mas a tendência é acontecer isso, esse isolamento, mas agora o trabalho das grandes inteligências é aprender a se relacionar, abraçar essa tal inteligência emocional e fazer valer todo esse brilhantismo, esse conhecimento em torno das pessoas que ainda podem sorver desse conhecimento, pode aproveitar desse conhecimento. Porque se nós podemos ter algum conhecimento maior, eu não me classifico como QI elevado, nem especialmente inteligente, mas aquilo que eu tenho, eu procuro dividir, né? Eu procuro lutar por uma relação com a sociedade que eu possa ser útil, que eu possa, né, me comunicar a ponto das pessoas entenderem o que eu digo. E isso serve a todos que têm esse grande conhecimento usarem, inclusive para se relacionar. Porque o ser humano, ainda que num contexto geral, a sociedade seja heterogênea, tenha mais capacidades, menos capacidades, mais preparos, menos preparos, mais conhecimento, menos conhecimento, o relacionar humano é muito bom, principalmente quando ele é amoroso e pacífico, né? Então, o resultado é maravilhoso, né? Para aquele que é muito inteligente, ele traz paz de alma, né? Lhe retira a angústia de uma solidão, porque o ser humano, ainda que muito inteligente, que se diga a si mesmo que não precisa de relações sociais, pode não precisar, mas pode aproveitar, se descobrir o quanto isso é importante, é bom, e constrói o seu eu pessoal. Porque saibam, né, todos os inteligentes do universo e da Terra, que a nossa construção ela é energética, ela é de alma, né? Espírito, alma e o corpo nos contribui nessa jornada para isso.
Então, vejam, né, é muito, muito valoroso nós não abandonarmos as nossas relações sociais. Podemos escolher, sim, podemos escolher os ambientes, mas o isolamento é algo que não constrói, não nos ajuda muito, até porque nós deixamos de ser úteis, né, dentro do conhecimento que temos para dividir com as pessoas. Muito bem, encerro aqui com vocês. Minha gratidão a quem esteve aqui comigo hoje. Minha gratidão a quem ainda vai me assistir aqui, assistir a nossa live. Espero que vocês aproveitem bastante o tema para refletir. E na próxima quarta terei um novo tema aqui para falar com vocês. E gratidão também à coordenação da TV Crom, que nos apoia aqui para gravar esse programa com vocês. Eu vou deixar vocês aqui e até a próxima quarta, nesse horário. Boa noite a todos.